Fala aí, pessoal, aqui é a Ana Baroni com mais um episódio de Espiritismo em Cena, aquela série que fala um pouquinho sobre filmes, sobre séries com uma pegada de espiritismo, que às vezes a gente fica com dúvida, né? E quem vai responder essas dúvidas pra gente hoje é o Emerson Natividade. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Ana? Oi. Qual vai ser o filme de hoje? Hoje nós vamos falar sobre A Chegada, que extrapola a ficção científica para nos dar uma lição sobre a vida. É um filme que vai falar sobre vida além da Terra, sobre uma missão e sobre as nossas escolhas. Doutora Louise é uma linguista que é requisitada pelo exército militar após várias naves alienígenas chegarem às principais cidades da Terra. Ela se encarrega, então, de compreender a linguagem e, então, se comunicar com esses novos visitantes. O que não era previsto que eles tivessem uma representação tão importante na sua vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme com aquela visão espírita, mas não... se você não viu o filme ainda, vai lá assistir, porque a gente vai falar algumas coisas que podem conter spoilers, então vai lá, assiste, volta... E aí a gente vai conversar melhor sobre isso. Roda a vinheta. Bom, Emerson, vamos para a nossa primeira pergunta? Como humanos cheios de preconceitos, sempre vemos o diferente e o desconhecido como ameaça. Existe uma explicação espírita para essa conduta humana? Sim, Ana. Bom, nós não podemos deixar de salientar que nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? E ainda nos falta muito a evoluir, né? E muitos daqueles que estão encarnados dentro do nosso processo, eles estiveram muitos na erraticidade, né? E na erraticidade a gente acaba vivendo aflições, tormentos, e isso gera muito medo, muita angústia, né? Então, daí essa energia que a Terra nos traz, né, de medo, de desconfiança, de tudo aquilo que é novo, a gente, né, ficar com receio, né? E a gente é muito natural também que a gente goste que alguém conduza, né? E eu falo de uma questão ampla. A gente percebe que a sociedade ela gosta de ser conduzida, né? Ela não cria alguma coisa para seguir, né? E quando alguém vem e cria, né, é sempre olhado com desconfiança ou achincalhado, ou até mesmo um artista, né? Muitas vezes não são vistos com bons olhos em determinadas criações, né, que são importantes, contribuem para a evolução da Terra, né? Então, assim, o que é novo, o que a gente tem medo porque é o desconhecido, a gente nunca viu, é importante para que a gente possa evoluir. Né? Se é uma coisa que não é legal, a gente tem que aprender que aquilo não é legal. Se é uma coisa que não vai nos impulsionar a voos melhores, né, que a gente possa entender isso, né? Tem o livro A Gênese, do Kardec, que nos fala muito sobre essas questões, né? Principalmente aquilo que nós não vivenciamos e não percebemos na Terra, ou seja, que estão em outros planetas. Então vamos para a nossa segunda pergunta. No filme, nós vemos a doutora Louise tentando uma comunicação com seres de outros planetas. E também nos mostra o quão a linguagem é importante para a forma que nós pensamos e nós sentimos. No plano espiritual, tem uma unificação das linguagens? Bom, Ana, a unificação são dos espíritos afins, né? A gente muitas vezes, quando a gente está apegado a um idioma, a uma determinada situação, e isso acontece muito no trabalho mediúnico, de o médium trazer um espírito que fala, a gente fala em português aqui, ele vai trazer uma mensagem em grego, por exemplo, né? Isso faz muito parte do espírito que ainda está afinizado com aquela cultura, com aquela forma de falar, né? Mas geralmente, quando a gente está na consciência macro, a gente tem uma língua universal na qual todos nós podemos entender um ao outro, né? E é claro, isso vai dentro do processo das colônias, de um processo mais de elevação, né? À medida que a gente está apegado a alguma coisa, até mesmo a língua, né? A gente só vai falar aquilo e só vai entender aquilo, né? A gente não vai entender nada que fuja desse processo. Então, tudo depende da nossa elevação moral. Olha que interessante. Bom, vamos lá. Diferentemente de outros filmes nesse mesmo estilo, nós podemos ver que, nesse caso, os amigos de fora da Terra querem nos mostrar um caminho para a unificação das nações. Num aspecto espírita, Chico nos disse há um tempo que existia a possibilidade de uma transição da conduta no planeta Terra. Você acha que nós estamos muito longe de conseguir uma paz mundial? Você acha que isso é muito utópico?
Bom, Ana, segundo o Chico, né, isso tá para acontecer entre 2058 e 2060 no máximo, né? Uhum. Então, para chegar à regeneração, né, nós vivemos em expiação e provas, vislumbramos a regeneração. Para chegar à regeneração, depende muito de como vamos passar esse processo de transição, porque nós já estamos nesse processo de transição, que é o processo de expurgo, né? Sim. Onde tem as pandemias, né? Tem guerras, né? Então, são processos onde vão muitas pessoas desencarnarem porque não vão conseguir chegar e vão para mundos outros, e outras que estão tendo a oportunidade. E dentro desse processo a gente já está vendo crianças nascendo, já trazendo novidades, ou seja, que não são da Terra, são de outros lugares, né, trazendo alguma evolução para contribuir com essa transição. Isso já está acontecendo, né? E, inclusive, vai mexer um pouco com a ciência, porque muitos também trazem alguma questão biológica diferente, né? Então, a gente vai ter que voltar a estudar também em todos os âmbitos, né? Então, eu não vejo isso como uma utopia, porque eu sinto e percebo que isso, de alguma forma, já está acontecendo, né? As pessoas, quando veio a pandemia, pensavam, olha, a gente tem que voltar ao normal, quando não tem o normal mais, né? Agora a gente está numa outra etapa. Outro normal. É um outro normal, né? É um outro processo, né? E quanto mais a gente perceber a espiritualidade falando conosco, através do nosso interno, de nós mesmos, a gente vai começar a vislumbrar que tem algo novo e especial aí. Talvez a gente não veja, Ana, com esse vaso físico, né? Mas a gente já sente que existe algo novo aí e que aquilo que o Chico falou, né? Tá para acontecer. Estamos no caminho, então. Estamos no caminho. Se você conseguisse ver a sua vida toda do início ao fim, mudaria alguma coisa? Essa foi uma pergunta que Louise faz nos últimos minutos do filme. Sabemos agora que ela teve um destino que ela não quis mudar, por mais doloroso que fosse para ela. Ela tomou essa oportunidade de conhecer o seu futuro para poder aproveitar cada momento com a sua filha. Antes de reencarnarmos, existe uma missão para cada um de nós? Sim, Ana. Existe uma tarefa, existem tarefas, existem missões, né, que nós viemos desenvolver aqui na Terra, né, que nós muitas vezes nos comprometemos a essas missões. Se não somos espíritos compulsórios, somos espíritos que elaboramos a nossa encarnação e temos missões a cumprir, né? Agora, é claro, muitas das vezes acontece dentro desse percurso, Ana, a gente se apaixonar por alguém, né? Um filho, um par romântico, né? E perceber que muitas vezes há dificuldades dele na questão de elevação e evolução, e a gente às vezes abdicar ou deixar de lado um pouquinho aquilo que nós nos comprometemos para ajudar aquela alma, ajudar aquele espírito. Isso acontece muito, né? Tem espíritos que são elevadíssimos e que encarnam muitas vezes num lugar um pouco mais como o nosso, de expiações e provas, para ajudar alguém que ama muito, tem um sentimento especial ali. Então, é legítimo, né? Quando a gente vê o filme, né? Vê a Heloísa, a gente vê a paixão dela pela filha, né? O amor dela, o carinho dela pela filha, né? E é importante, né? A gente se vê ali naquela sensação. Quem é que não ama ou não gosta de alguém de verdade, né? Então, se você não gosta, aprenda a gostar. Uma lição, hein, gente? Vamos para nossa rodada relâmpago, então? Vamos. Nossa rodada relâmpago é aquele jeito, né? Rapidinho. Vou fazer uma pergunta e ele vai me responder com uma frase, ou uma palavra, uma reflexão que ele pense ali logo de primeira. Então, vamos lá. Qual é o seu personagem preferido do filme? É Luiz. A Luiz, né? Ela é maravilhosa, gente. O que você achou do final do filme? Achei muito interessante. Gostei bastante, né? Assistam. Não vou falar mais nada. Mas é bonito, gente. Assiste. Qual lição de vida você tirou do filme? Olha, a lição de vida é que a gente deve sempre respeitar a forma, né, e a crença das pessoas, né? E dentro desse processo de crenças tem um novo que a gente não conhece, né? A gente é sempre ignorante em relação a alguma coisa, né? O filme fala de livre-arbítrio, ele fala de algumas coisas que são essenciais para a gente despertar, né? Então, existem várias reflexões aí. Então, para mim, eu peguei justamente essa
muitas vezes a gente utiliza o livre-arbítrio, mas ele não é benéfico, porque às vezes a gente quer fugir de algo que nós nos propomos a fazer, né? E quando acontece de a gente optar pelo amor, aí já é uma outra história, já é uma outra análise que a gente tem que fazer. Então, o filme nos traz tudo isso. Tudo isso, gente. Uma nota de 0 a 10 pro filme. 9. 9, nota alta, hein? E tem algum outro filme que você conhece, que você quer indicar nesse mesmo estilo? Independence Day. Eu acho que é um filme que dialoga com essa questão, né, do sobrenatural, do extraterrestre, dos alienígenas, né, todo esse processo. Então tá, então fica a dica, pessoal. Quem sabe a gente não fala disso numa próxima temporada, né? Quem sabe? Então é isso, a gente acabou o episódio de hoje, mas se você quiser assistir mais episódios do nosso Espiritismo em Cena, tá tudo disponível no portal mundomaior.com.br. E lembrando que você pode deixar sua sugestão, seu comentário, sua dúvida nas nossas redes sociais, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior do Instagram, ou nos comentários. A gente fica esperando, né, o seu feedback, tá bom? Obrigada, Emerson, por participar hoje. Foi um prazer, Ana. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.